Marcos 7, 31 ao 37. Amém? Então vamos, mesmo sentado, com reverência ao Senhor, vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Oremos. Pai querido, pedimos agora, Senhor, a tua intervenção, Senhor, na explicação, Senhor, da leitura que foi lida, Senhor. A tua palavra, que é viva, que é eficaz, que, Senhor, alcança o nosso ser de um modo que ninguém mais, nem coisa alguma pode alcançar, a não ser a tua palavra, Senhor. Ela é como uma faca de dois gumes, diz a tua palavra, e ela também não volta vazia. Então, Senhor, intervém, fala conosco, nos ensina, nos capacita para a tua glória e para a edificação, crescimento, exortação, ensino, educação, conforme a tua vontade nesta noite. Que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, esse texto já disse que trata da cura de um surdo e gago, e o nosso tema de hoje é sobre um esplêndido milagre, tá certo? E como introdução, eu quero dizer aos irmãos que observa-se o que ouvimos em Marcos até agora, né? Aos domingos estamos fazendo a exposição deste livro, e observa-se que Jesus ele se utiliza de muitos recursos. Jesus ele se utiliza de muitos recursos e processos didáticos para transmitir aos homens a mensagem evangélica, né? Ele é nosso mestre por excelência. Seus métodos pedagógicos são os mais variados e os mais próprios a cada circunstância, seja ela histórica, social, humana, daquele tempo, do seu tempo, e continua nos ensinando hoje. Podemos classificar em 5 os processos didáticos apresentados nos evangelhos. O Senhor, ora usou sermões, ora o Senhor usou parábolas, ora o Senhor usou respostas aos seus interrogadores, ora o Senhor usou as suas atitudes e os seus comportamentos, e ora o Senhor usou milagres, como vimos na leitura desta noite. Os milagres de Cristo, eles também eram pedagógicos, né? Quase toda cura física também que Jesus realizava, ela significava também uma cura espiritual que ele estava planejando para passar para os seus ouvintes. E muitas vezes a doença do corpo era uma imagem da doença da alma. E esse milagre é narrado somente, também, o que ele gostaria de dizer, pelo evangelista Marcos. A gente não encontra esse milagre nos evangelhos sinóticos, por exemplo. E esse milagre ele nos traz algumas lições importantes nesta noite. Primeira coisa que eu quero observar com os irmãos, e deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando, é sobre a compaixão de Jesus. O versículo 1, ele nos deixa bem claro, acompanha aí a leitura, que de novo, né, o texto diz de novo. De novo significa mais uma vez, significa novamente, mais uma oportunidade, né? Então, de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E aqui eu pontuo a compaixão desse mestre por excelência.
A compaixão de Jesus Cristo pelo homem. Porque, em primeiro lugar, a gente observa o quanto Jesus revela aqui a sua benevolência. Jesus, meus amados, ele havia sido expulso dessa região que estamos lendo. Essa é a região daquele endemoniado gadareno. Jesus já havia sido expulso de lá. E a gente observa também que nessa região onde tinha sido expulso o endemoniado gadareno, aquele que possuía uma legião de demônios, a gente percebe também que o povo daquela região mostrou que amava mais os porcos do que a Deus. O povo daquela região mostrou que amava era mais importante para eles o dinheiro do que a salvação. Mas o texto registra que Jesus está ali de novo. Benevolência, compaixão. Jesus está naquela terra de novo. A gente viu na pregação do endemoniado gadareno que Jesus o transformou ele de um missionário. Então Jesus deixa ele ali como missionário para que ele fosse aos seus e anunciasse o que Jesus havia feito. E além dessa benevolência, além dessa compaixão de uma terra onde expulsou Jesus de lá, onde amou mais os porcos do que a Deus, onde amou mais dinheiro do que a própria salvação, Jesus deixou o endemoniado gadareno ali como um homem transformado, um missionário naquela região. E não somente isso, mas Jesus agora está de volta a essa terra. Benevolência, compaixão de Jesus pelo homem. Isso nos revela, em segundo lugar, que Jesus oferece ao homem, Jesus oferece aqui nesse texto uma segunda oportunidade. A presença de Jesus em Decápolis, irmãos, é evidência de que Deus insiste com o homem. Deus insiste, oferecendo a ele mais uma oportunidade de salvação. Deus chama com amor. Ele envia um missionário, como o endemoniado gadareno, para a região de Decápolis, e agora ele mesmo é quem está de volta para abrir a esse povo que havia expulso daquela região, que havia amado mais os porcos do que o próximo, que havia mais o dinheiro do que a salvação. Jesus Cristo está ali mais uma vez, dando uma segunda oportunidade para abrir mais uma vez a porta da graça. Essa é a primeira coisa que eu observo no versículo 31, é a compaixão de Jesus. A segunda coisa é sobre a súplica dos necessitados, no versículo 32. Olhe para a sua Bíblia. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Aqui, meus amados, sobre a súplica dos necessitados, em primeiro lugar, a gente observa que eles creem que Jesus tem poder para curar esse enfermo. Um surdo e gago. E eles creem que Jesus tem poder para curar esse enfermo. Os moradores de Decápolis creem que Jesus pode curar esse enfermo. A recuperação da audição dos surdos, olhando para o Antigo Testamento, meus irmãos, era um sinal de que havia chegado a era messiânica. Isaías, por exemplo, em seu capítulo 35, versículo 5, quando o Messias vier, abrirá os ouvidos dos surdos. E Isaías registra dizendo o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Por isso rogaram a Jesus para impor as mãos sobre o enfermo, para que ele fosse curado, porque eles criam que era a era messiânica e que Isaías havia anunciado que quando ele viesse, se abririam os olhos dos cegos e se desimpediriam os ouvidos dos surdos. E a gente aprende aqui que não há oração eficaz sem confiança no poder de Jesus para operar maravilhas. Você não pode orar com dúvidas. Nem você pode pegar a sua situação, a situação de alguém e dizer: é impossível, eu não vou orar por isso. Temos um Deus do impossível.
A Escritura também fala, meus amados, em Isaías 35, versículo 6, no mesmo texto, sobre o sinal da era messiânica, de que a língua dos mudos cantará. No versículo 5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. No versículo 6 ele diz: e a língua dos mudos cantará. Isaías diz que na era messiânica os mudos gritariam de alegria. E é interessante como Marcos viu o cumprimento das palavras de Isaías no ministério de cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos do surdo mudo queriam ditar. Uma outra coisa que a gente observa é que, além deles crerem, agora a gente observa que eles queriam ditar ao Senhor o modo, o método. Mas Jesus tinha uma maneira própria de fazer as coisas. Jesus é soberano em suas obras e em seus métodos. Eu não sei como tem sido sua oração. Senhor, vai ali, Senhor, e faz assim, 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 e você fica dando métodos ao Senhor. Você fica ensinando modos ao Senhor. A quem é mestre por excelência. Não podemos determinar para Deus o que fazer nem como fazer. Jesus aborda cada pessoa de forma diferente. William Enns diz que ao tratar com as pessoas, o Senhor escolhia os seus próprios métodos. Naamã precisou aprender essa lição. Como também Jacó, muitos antes de Naamã, assim também aprenderam José e os seus irmãos. Nós nunca deveríamos tentar ensinar a Deus os métodos que Ele deveria usar para responder às nossas orações. O lugar exato onde Ele deveria colocar suas mãos, ou o seu modo, meus irmãos, é sempre melhor. Então aprendemos aqui que nós não devemos ter dúvida de nossas orações, das respostas dessas orações, dos milagres que o Senhor pode fazer, daquele que quando viesse Ele abriria os olhos dos cegos, desimpediria os ouvidos dos surdos, daquele que a língua dos mudos iriam cantar com grande alegria. Não podemos duvidar. Entregar nossas casas ao Senhor, devemos entregar confiante, acreditando que Ele pode nos socorrer e o seu modo é um modo eficaz e que muitas vezes nem sabemos como vai ser. Não sabemos, às vezes nem entendemos como vai ser. Mas eles aqui percebem que eles estavam querendo ensinar um modo. Você vê no versículo 32 que então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram. E essa oração, essa súplica, vai dizer qual é o modo para Jesus, qual é o método que impusesse as mãos sobre ele. Em segundo lugar, eles revelam também profunda compaixão por este enfermo. É verdade que além deles crer, e aqui a gente vê como um fato positivo, a gente vê também um fato negativo quando eles querem ensinar a Jesus o método, porque o Senhor sabe seus métodos. Se você observar a mulher Ciro-Fenícia, que foi a pregação anterior, em Marcos capítulo 7, no versículo 29, depois que a gente observa em Mateus que Jesus elogiou a fé dessa mulher, no versículo 29, então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Jesus cura essa menina, Jesus expulsa o demônio dessa menina à distância. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: eu tão somente tocar nas tuas vestes. Foi só tocar nas vestes. Então Jesus tem o seu modo, e o seu modo é eficaz. Nós não deveríamos nunca estarmos determinando qual seria o método. O que precisamos fazer é crer que temos um Deus que podemos levar Ele a nossas causas. Amém? Em segundo lugar, eles revelam profunda compaixão. É verdade que a gente percebe aqui o quanto esse povo aqui teve compaixão desse surdo e desse gago.
Nós não podemos ajudar as pessoas se não sentirmos compaixão por elas. Eu já disse em outro sermão que a necessidade faz a gente orar por nós mesmos, mas o amor faz a gente orar pelas pessoas. Então a gente observa aqui compaixão da parte desses que estão levando ao nosso Senhor e Salvador um surdo e gago. Compaixão. E nós é que precisamos levar as pessoas para Jesus. Glória a Deus. A gente vê Ana chegando aqui com Clóvis Filho. Não importa a sua idade, o seu tamanho, mas é o papel da mãe, é o papel do pai, trazer seus filhos, que estão, principalmente aqueles que estão sob o nosso controle, trazer seus filhos à casa do Senhor. Assim também, eu, Edivânia, precisa também fazer isso, trazer João, trazer Lucas, assim como também me alegro em Fagner, trazer seu filho, estar também com sua filha. Então é esse o nosso papel, é esse o nosso dever, é ter compaixão, é saber que o lugar mais alto, como já foi dito aqui, o lugar mais alto que alguém pode chegar é estar aos pés de Jesus. Então é lá que meus filhos devem estar, é lá que eu devo estar primeiramente e agora também levar meus filhos. E assim conduzir pessoas também, que muitas delas, assim como aquele homem, aquele paralítico em Marcos capítulo 2, é preciso que chegue 4 amigos e leve ele por cima do telhado, porque se não fosse assim, ele também não chegaria a Jesus. Se eu não trouxer Lucas, ele também não chega aqui. Se Clóvis e Carol não trouxer Clóvis filho, ele também não chega aqui. Se Fagner não trouxer seu filho, ele também não chega aqui. São pessoas que, às vezes, são levadas... aqueles que Jesus disse, deixa as criancinhas virem a mim, eram pessoas que eram levadas muitas vezes pelos braços, pessoas que às vezes eram levadas no colo e muitas vezes até amamentando. Por isso que às vezes eu até digo aos irmãos, olha, se não tiver salinha, também não se preocupe, seu filho também está aqui. Amém? A palavra do Senhor também está sendo explanada. E o dono da palavra está aqui. E também pode usar a palavra também para essas criancinhas. Mesmo que seja de colo, mesmo que esteja amamentando. Esse é o nosso Deus, irmãos. E a gente observa que eles têm compaixão. Nós precisamos trazer as necessidades, os necessitados a Jesus. Quem sabe nesse momento você esteja pensando em alguém. É claro que primeiro pense em você como necessitado. E não seja omisso, querendo isso só para você, mas pensa agora em alguém também. Precisamos trazer os necessitados a Jesus. Nós não podemos curá-los, mas nosso Senhor é poderoso para abrir-lhes os ouvidos e desimpedir-lhes a língua. William Barclay, ele diz que todo relato mostra que Jesus não considerou o homem meramente como um caso. O considerou como um indivíduo. O homem tinha uma necessidade especial e um problema especial. E com a mais terna consideração, Jesus o tratou de uma forma que respeitava seus sentimentos e de uma maneira que ele poderia entender. E a gente percebe que eles não duvidaram dessa súplica. A gente percebe que eles quiseram de um modo negativo ensinar o método e não precisa, tá certo? Precisa apenas entregar e confiar, trazer para Jesus e confiar. Em segundo lugar, a gente percebe que eles têm uma compaixão, porque Deus serve, e nós precisamos ter essa compaixão pelas pessoas, porque as pessoas mais precisam, meus irmãos, é de Jesus. E em terceiro lugar, eles trazem o enfermo a Jesus e intercedem pelo enfermo. Precisamos trazer os aflitos, os enfermos e colocá-los aos pés de Jesus e orar por eles para que sejam curados, salvos, libertos e transformados. Aquele homem era surdo e mudo, diz o texto. Seus ouvidos e sua boca haviam sido bloqueados. Adolf Hippot diz que as portas para o próximo e para Deus estavam trancadas. Seus ouvidos
e sua língua estava trancada para Deus e para o próximo. Esse homem, além de ter muros de som que não permitia ouvir as pessoas, não conseguia também ser ouvido por elas. É essa dramática realidade, meus irmãos, que foi trazida para Jesus. Traga suas causas para Jesus. Traga as causas do próximo para Jesus. Confie. Não precisa você ensinar o método. Tenha compaixão. Interceda. Uma terceira coisa que a gente vê nessa lição é sobre o método de Jesus. Versículo 33 ao 35. Onde, em primeiro lugar, meus irmãos, a gente vê que Jesus realiza esse milagre longe dos holofotes, longe da multidão. Versículo 33. Jesus, tirando-o da multidão à parte. Isso significa, meus irmãos, que Jesus tira esse homem energicamente do palco, dos holofotes, da multidão. Ao contrário do que a gente vê hoje, né? Ao contrário de curandeiros modernos que puxam os doentes para o palco, para exibirem-se com supostos milagres. Muitos hoje colocam faixas, outdoors e anunciam com grande veemência os pretensos milagres que realizam. Jesus muitas vezes não apenas fez milagre longe das luzes da ribalta, mas pediu que esse milagre não fosse divulgado. Então observa como é o nosso Senhor Jesus, que realiza esse milagre longe da multidão. Quando Jesus tirou esse homem do meio da multidão, também nos mostra que estava revelando por ele profunda consideração. Estava dizendo que não lidava com a massa, com a multidão, com aplausos, com holofotes, mas com o indivíduo. Isso nos lembra também quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Alguns querem ir com Jesus e Jesus não deixa entrar. Tem uma multidão do lado de fora que pranteia, que chora e que até ri, porque Jesus diz que a menina dorme e todos estão acreditando que a menina está morta. E Jesus entra apenas com 2 discípulos que o acompanham, com a mãe e com o pai, e não deixa mais ninguém entrar. E Jesus dá uma ordem e aquela menina se levanta. A Bíblia diz que o Espírito volta àquela menina. Então Jesus realiza esse milagre longe da fama, longe de holofotes, longe da multidão. Em segundo lugar, Jesus cria uma ponte de contato com esse homem para despertar-lhe a fé. No versículo 33, parte B, Jesus nos mostra que pôs-lhe os dedos nos ouvidos, Jesus toca os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Jesus podia apenas dar uma ordem e aquele homem ficaria curado, como ele deu a ordem para aquele demônio sair daquela menina, da mulher Sírio-Fenícia. Mas, meus amados, ele poderia também ter feito esse sinal no meio da multidão. Mas Jesus o chama à parte, como diz o texto, e toca-lhe com as mãos e com a saliva. Estes gestos eram pontes de contato. Muitas vezes Jesus usou símbolos para ajudar as pessoas na sua compreensão. Ele ordenou aos seus discípulos imporem as mãos sobre os enfermos e ungí-los com óleo. Ele pôs lodo, por exemplo, no olho do cego de nascença, e agora ele toca os ouvidos e toca saliva na língua desse homem. Jesus toca esse homem para despertar-lhe a fé. O toque de Jesus, meus irmãos, ele é transformador. Ele tocou o leproso e o leproso foi curado. Ele tocou o cego de nascença e ele recebeu visão. Ele tocou esse homem agora surdo e mudo e ele passou a falar e ouvir perfeitamente. Quem sabe hoje precisamos de um toque de Jesus.
Mas em terceiro lugar, olhando agora para o versículo 34, Jesus pronuncia uma palavra de poder. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Jesus pronuncia uma palavra de poder. Antes de pronunciar uma palavra de cura, Jesus dá um profundo suspiro. Observamos isso também no texto. Esse é um sentimento de compaixão, porque ele se importa com o homem. Nossa dor é a sua dor. Podemos observar em outros textos, por exemplo, no caso de Lázaro, que ele chorou no túmulo de Lázaro. No texto do leproso, ele se compadeceu do leproso. Ele é movido de terna compaixão por aqueles que estão sofrendo. Por isso você pode confiar em Jesus. Mas Jesus não tem apenas compaixão. A gente observa agora no versículo 34 que Jesus também tem poder. Ele diz a palavra efatá. Os ouvidos, diz o texto, que abriram e a língua desembaraçou. E o homem passou a ouvir e a falar fluentemente. É interessante, meus irmãos, que o homem não podia ouvir ninguém. Assim como também no nosso entendimento, ele também não ouviria Jesus. Mas a criação ouve o seu Criador. Jesus fala. E os ouvidos se abrem. E o homem é curado. Porque Jesus tem poder para abrir. Ele abre a boca do ser humano. Ele abre os olhos. Ele abre os ouvidos. O ventre. Ele abre a prisão. Ele abre o coração. A fé. As escrituras são a porta missionária. Ele abre o céu e os sepulcros. A palavra efatá traz a ideia de ser aberto e de ser libertado. A ideia não é da parte específica da pessoa sendo aberta, mas da pessoa inteira ser aberta ou libertada. É a ordem que despedaçou os agrilhões de Satanás, que Satanás mantinha presa a sua vítima. É interessante que um outro teólogo ele nos lembra o seguinte, que efatá não é nenhum encantamento mágico. É apenas uma palavra na língua aramaica, a linguagem normal para Jesus. E Marcos traduziu a palavra mostrando que Jesus usou uma simples ordenança e não uma fórmula mágica para realizar a cura. E Jesus é o mesmo. Ele ainda abre os ouvidos. Ele ainda desimpede a língua dos mudos. Olhando agora para o versículo 35, também observamos, em quarto lugar, que Jesus cura o enfermo imediata e completamente. Versículo 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, fluentemente, sem nenhuma dificuldade. As curas operadas por Jesus não foram propaganda enganosa. As pessoas não continuavam a ter os sintomas da doença depois de pronunciar a cura. O texto diz que logo o homem passou a ouvir falar desembaraçadamente. A cura de Cristo, meus irmãos, é imediata e completa. Hoje, muitos líderes religiosos, sem medo e sem temor a Deus, fazem propagandas de milagres que jamais existiram e garantem às pessoas que elas estão curadas, quando há nenhuma prova de que o milagre ocorreu. Diferente de Jesus. Essas pessoas buscam publicidade. Essas pessoas gostam dos holofotes, pois estão mais interessados na exaltação de seus próprios nomes do que na glória de Deus. Veja como é interessante.
ouvirmos a Escritura, lermos, conhecer, porque aqui a gente já saberia definir a cura de Jesus, que é a cura de um falso profeta. Mas ainda, meus irmãos, acerca do método, versículo 36, Jesus proíbe a publicidade do milagre, versículo 36. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E aqui parece um contraditório, que nessa mesma região Jesus disse para o gadareno ir para os seus, contar tudo quanto que ele havia feito. E agora Jesus, nessa mesma região que ordenou ao gadareno que anunciasse, Jesus agora ordena a esse homem para não falar nada a ninguém. Parece algo contraditório. A razão, meus irmãos, para este fato se dá porque Jesus está aqui terminando o seu ministério terreno e adentrando a sua caminhada para Jerusalém, onde morrerá na cruz. E Jesus, ele não queria que o dia da crucificação fosse antecipado, nem que as pessoas focassem sua atenção nos seus milagres, em vez de na sua morte expiatória. Jesus não veio ao mundo para ser um milagreiro. Jesus veio ao mundo, irmãos, para ser o Salvador. O Salvador, eu repito. E isso precisa ser enfatizado também agora. Isso precisava também ser enfatizado nesse tempo. E agora mais do que nunca. Então Jesus proíbe a multidão de divulgar o milagre, porque a ideia deles do Messias estava ligada à cura. Eles estavam mais interessados nos milagres de Jesus do que na pessoa de Jesus. Enquanto Jesus queria que eles tivessem uma compreensão mais profunda da sua vida, das suas obras. E aqui chegamos ao último ponto, onde eu quero trazer para os irmãos algumas implicações. Algumas aplicações também desse milagre. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, para que isso fosse aplicado às nossas mentes, às nossas vidas, aos nossos corações. Essas implicações e aplicações do milagre, em primeiro lugar, um teólogo chamado Antônio Vieira, ele traz à luz alguns aspectos importantes da vida cristã. Em primeiro lugar, ele nos traz os tipos de surdez. Quais são os tipos de surdez? O surdo é uma pessoa que não ouve, pessoa desligada da comunidade em que vive, que não pratica das conversas e não dialoga. A surdez pode ser congênita, temporária, artificial e moral. A surdez congênita, por exemplo, é congênita quando a pessoa nasce com a deficiência física. A surdez é temporária, como a das crianças que ainda não entendem os sons e a linguagem, mas logo mais estarão entrosadas com a comunidade. A surdez artificial, essa é a surdez dos estrangeiros que não entendem a língua do país onde se encontram. A surdez moral, chama a atenção dos irmãos, essa é a surdez daqueles que não querem ouvir, surdez moral. É a surdez daqueles que não querem ouvir. De acordo com Jesus, essa é a pior espécie de surdez. A pessoa, de modo propositadamente, resiste a ouvir. Seus ouvidos estão fechados ao que Deus diz e ao que o semelhante fala. Veja que podemos estar na igreja, podemos ser membros da igreja, podemos ser um ouvinte da palavra de Deus, podemos não estar desprezando a profecia, podemos estar com grande reverência ao Senhor, na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas podemos ter uma surdez moral, aquela que de modo propositadamente eu não quero ouvir,
não quero ouvir o sermão, não quero ouvir a pregação, não quero ouvir a mensagem, não quero ouvir o texto, eu queria ouvir outro texto, eu queria ouvir outra palavra. Ah, essa palavra foi forte demais. E Deus fala e você ainda fica achando que não foi Deus. E Deus fala e entra aqui e sai no outro ouvido, você não é praticante, você é apenas um ouvinte. Essa é a surdez moral. Em segundo lugar, os significados da surdez. E aqui, John Charles Healy diz que esse texto nos fala do poder do Senhor para curar aqueles que são espiritualmente surdos. Destacamos alguns aspectos dessa surdez. Preste atenção. Surdo é o homem indiferente aos lamentos e sofrimentos dos pobres e doentes, dos necessitados e aflitos. Surdo, veja como é que você pode ser surdo, mesmo ouvindo. Surdo é o homem indiferente aos lamentos e sofrimentos dos pobres e doentes, dos necessitados e dos aflitos. O apóstolo João afirma em 1 João 3,17: o que via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? No dia do juízo, Jesus sentenciará alguns à condenação eterna, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer. Surdo é aquele que tem os ouvidos fechados e o coração fechado aos que lhe pedem ajuda. Esses são semelhantes àquela multidão que tentou abafar o grito do cego Bartimeu, que clamava pelo nome de Jesus e a multidão querendo calá-lo. Surdo é o homem, continuando nos aspectos de surdez, surdo é o homem abastado que se isola nos seus palacetes, cercado de altas muralhas, de cães adestrados, de guardas armados, para que até lá não chegue a voz do pobre necessitado. Esses também são surdos. Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro. Aquele vivia nababescamente, enquanto Lázaro jazia à sua porta mendigando. O rico estava preocupado apenas com suas vestes, seus banquetes e seus convivas, mas não abria os ouvidos nem o coração para socorrer o necessitado à sua porta. Esse é um surdo. Um outro tipo de surdo é aquele que tem os ouvidos fechados aos conselhos e admoestações para o bem. São jovens que não escutam a orientação dos pais e por isso tomam decisões precipitadas, cometem erros irreparáveis e entram em problemas às vezes até irremediáveis. Quantos casamentos turbulentos e desastrados jamais teriam acontecido se os filhos ouvissem os conselhos dos pais? Quantos acordos e alianças jamais teriam sido firmados se os conselhos fossem ouvidos? Esses também são surdos. Um outro tipo de surdo são os homens que não conversam com os filhos, não dialogam com a esposa, que não ouvem as reclamações e as necessidades da família, e que apenas sabem dar ordens, fazer reclamações, impor obrigações. O divórcio tem sido definido como a morte do diálogo. Há pais que se divorciam dos filhos, fechando-lhes o canal de comunicação. Um outro tipo de surdez, surdos são os magistrados, os homens da lei que se deixam subornar, que pervertem a justiça, que corrompem o direito, que inocentam o culpado e condenam o inocente. Esses são insensíveis aos gritos da dor dos injustiçados, dos espoliados, dos marginalizados, dos escorraçados, dos famintos, dos sem-tetos, sem vez, sem voz e sem nenhuma esperança. Surdos, meus irmãos, são todos aqueles que têm os ouvidos fechados para a palavra de Deus. São aqueles que dizem não ao convite da salvação,
que dizem não à vida abundante que há em Jesus. Surdos são os que, ao ouvirem a voz de Deus, fogem dele como Jonas, e não dizem como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Surdos são aqueles que, ao serem exortados por Deus para abandonarem o pecado, ficam ainda mais agarrados à sua iniquidade. Surdos são aqueles que, convidados a chegar e a beber dos rios de água viva, cavam cisternas rotas que não retêm as águas. Surdos são aqueles que, desafiados a buscarem uma vida cheia do Espírito e se consagrarem a Deus, ausentam-se da igreja, enterram o seu talento e acovardam-se da luta. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero observar agora com você o tipo de mudez. Falamos dos tipos de surdo, tipo de mudez agora. Mudo é o homem que não fala e não diz com palavras o que pensa e o que sente. Mudo é aquele que tem os lábios cerrados por doença, por medo, conveniência ou conivência. Em quarto lugar, o significado da mudez. E mais uma vez, John Charles Riley diz que esse texto enfatiza que Jesus tem poder para curar aqueles que são espiritualmente mudos. E podemos ver vários aspectos dessa mudez. E agora eu entro na relação dos mudos. De acordo com John Charles Riley, mudos são os tipos amorfos. O que são amorfos? São pessoas que não têm uma forma determinada, não têm uma vida definida. São pessoas sem vida, sem energia, pessoas inativas. Então, mudos são os tipos amorfos, abúlicos. E o que são abúlicos? Que não tem vontade, que não se decidem, não se firmam, que fazem do silêncio a estratégia da omissão, para viver no comodismo da sua inércia e da sua indefinição. Mudos são aqueles que se omitem. A omissão da verdade, o disfarce da verdade, é tão reprovável quanto a mentira. Jesus acolheu os publicanos e pecadores. A ele vieram os desprezados, os adúlteros, a escória da sociedade, e foram transformados. Mas os medíocres e omissos fariseus foram reprovados como hipócritas. Meus irmãos, diz Saulo, perseguidor, o Senhor fez o grande apóstolo dos gentios. Da samaritana, pecadora pública, fez uma extraordinária missionária. Mas, irmãos, o jovem rico, cauteloso, não foi transformado em seguidor de Jesus, por causa da sua missão, de não amar o próximo, de não seguir Jesus. Mudos são os lábios que não oram e não se derramam perante a face do Altíssimo. Mudos são os mestres que não ensinam sabedoria, antes estadeiam e ostentam sua autossuficiência. Mudo é o pai que não fala aos filhos. Mudo é o homem que se conforma com os valores relativos. Mudo é aquele que não ergue sua voz de protesto contra as injustiças que barbarizam tantas vidas. Mudo é aquele que se cala para não se comprometer e covardemente sacrifica a verdade em conivência com o erro. Mudos são aqueles que deixam de levar boas novas de salvação. Mudos são todos aqueles que se calam na pregação das boas novas. São todos aqueles que se escondem, que escondem a mensagem da salvação apenas para si mesmo. Mudos somos todos nós quando não levamos uma palavra de conforto e esperança aos enfermos nos hospitais, aos prisioneiros nos presídios, aos pobres e aflitos nos seus casebres, aos ricos e abastados em suas mansões. Ou seja, somos mudos
quando nos calamos ao invés de anunciar a palavra do Senhor. Mudo é aquele que deixa de apontar o caminho ao errante, deixa de apontar a porta da salvação ao perplexo e confuso pelas seitas. Mudo é aquele que não usa sua língua para glorificar a Deus, para louvar o seu nome, para exaltar os seus feitos. É ser mudo. Mudo é aquele que não balsamiza com sua língua os feridos, os quebrados e aflitos. E Hernandes Lopes ele diz que o mundo é mais infeliz pela ausência de amor do que pela presença do ódio. O mundo é mais infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela eloquência dos incrédulos. Concluindo, irmãos, também destacamos que os milagres de Cristo produzem profunda admiração nas pessoas no versículo 37. Marcos 7, versículo 37. O texto nos diz que maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Onde o poder de Cristo se manifesta, os corações sensíveis se desabotoam ou se abrem em regozijo e admiração. Maravilhavam-se sobremaneira, como diz o texto. As pessoas estavam maravilhadas e não puderam esconder esse glorioso espanto diante da magnificência do poder de Cristo. Um teólogo diz que precisamos considerar aqui 4 classes de pessoas. Em qual dessas classes você se encaixaria? Primeira classe de pessoas é que alguns homens não veem nada em Cristo para admirar. Alguns homens, e esses são surdos, com certeza, não veem nada em Cristo para admirar. Os fariseus e escribas diziam que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Eles diziam que ele era possesso, beberrão e blasfemo. Alguns homens não veem nada em Cristo para admirar. Segunda classe de pessoa é que outros homens admiram as coisas de Cristo, mas não admiram quem Cristo é. Sabe? Eu até admiro. Eu até peço oração aos crentes, mas não quero ser crente. Eu até admiro os crentes. Ontem eu ouvi isso. Eu admiro os crentes. Eu respeito os crentes. Tenho grande admiração, mas não quero ser crente. Então, esses homens, eles admiram as coisas que Cristo faz, mas não admiram quem Cristo é. Os conterrâneos de Jesus, o povo de Nazaré, ficava pasmos com suas palavras e obras, mas esse povo rejeitavam a pessoa de Cristo. Terceira classe de pessoa é outras pessoas admiram a Cristo, mas não o adoram. Possivelmente seja esse o caso do povo de Decápolis. Muitos corriam atrás de Cristo apenas por causa de seus milagres, buscavam apenas o pão que perece. Finalmente, meus irmãos, existe uma classe que são alguns homens, não apenas o admiram, mas também o adoram. Eu espero que você esteja encaixado nessa classe. Não apenas admira, mas também o adora. Não basta, meus irmãos, apenas saber que Jesus é um grande mestre e operador de sinais e maravilhas. É preciso, meus irmãos, prostrar-se aos seus pés como o Senhor dos senhores. A gente vê na Bíblia que os magos o adoraram. A gente vê na Bíblia que os salvos o adoraram, os anjos o adoraram. Então há homens não apenas que o admiram, mas também o adoram.
E os milagres de Cristo revelam as obras de Deus. No versículo 37 ainda. Eles estão maravilhados sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como fala aos mudos. Não basta, os milagres de Cristo revelam as obras de Deus. Quando Deus criou o universo, Ele mesmo deu sua nota positiva de avaliação. Está lá em Gênesis. Que depois que Ele criou, viu Ele que tudo era bom. Agora, os próprios homens estão conscientes de que as obras de Cristo são perfeitas. Que você tenha saído daqui com essa consciência, ou ainda mais fortalecido, que as obras de Cristo são perfeitas. E se você serve a Ele, você está no melhor caminho. O mesmo que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, continua fazendo todas as coisas esplendidamente bem. Abrindo os ouvidos, como diz o texto, dos surdos e desimpedindo a língua dos mudos. Uma vez, eu já disse isso aqui na igreja, uma pessoa mandou mensagem para mim e disse: eu sei que o Senhor tem uma palavra de Deus para mim. Certamente ela estava passando por algo e talvez achou que eu era um mágico ou um curandeiro. E eu não posso ser omisso como cristão da palavra de Deus. E eu tenho que mostrar o que é que ela precisa ouvir. Eu disse: olha, a palavra de Deus que eu tenho para você é o Salmo 37, versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se for uma surda ou muda, ela não deu ouvido. Mas se for uma pessoa que crê na palavra de Deus e que entendeu que o homem não tem nada assim do alto, não for dado. Marivaldo, no início, antes de começar o culto, agradeceu, porque é por causa de Deus que estamos aqui. Não esqueça, meus irmãos, que se você teve uma semana de trabalho, é porque Deus abençoou o seu trabalho. Se você teve uma semana de trabalho, é porque o Senhor abençoa os seus dias. É porque o Senhor deu livramento. É porque o Senhor lhe acordou, lhe sustentou, lhe deu trabalho. Não esqueça, meus irmãos, que se você hoje está em Cristo, é porque Deus lhe amou, Deus lhe alcançou. Ontem eu fui chamado por uma família, e onde quer que eu chegue, se a família não for crente, a primeira palavra que eu prego é para essa família entregar a vida a Jesus. É a primeira palavra. Às vezes, quem sabe, alguém me chame, não estou dizendo que é o caso de ontem, mas às vezes, quem sabe, alguém me chame porque está com problema financeiro. Às vezes alguém me chame porque está com problema familiar, está com problema na saúde, está com problema no casamento, está com problema com filhos, está com problema de medo, de ansiedade, de depressão. Vou chamar o pastor. E a primeira coisa que eu prego para a pessoa: entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. O salmista diz: um dia nos teus atos é melhor do que 1000 dias na tenda da perversidade. A gente olha o Salmo 23 e eu tenho certeza que os irmãos amam o Salmo 23, mas ele só é verdade na sua vida se o versículo 1 for verdade. Aquelas bênçãos que Deus vai lhe conduzir em pastos verdejantes, aquelas bênçãos de que Deus vai refrigerar a sua alma, aquelas bênçãos de que o Senhor vai lhe levar para águas de descanso, aquelas bênçãos de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Essas bênçãos, elas são verdades e acontecem na minha vida se o Senhor for o meu pastor. O Salmo 46 mostra também, depois do versículo 1, que a terra pode se abalar, os montes podem se abalar e tantas outras coisas, como sabemos que hoje todos os fundamentos estão caídos. Mas o versículo 1 diz que se o Senhor for o meu refúgio, Ele será a minha fortaleza e será o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, pode vir o que vier. Se Ele é o meu Senhor, se Ele é minha rocha, se Ele é a minha salvação, de quem terei medo? Então essa é a maior bênção, é estar aos pés do Senhor, é entregar minha vida ao Senhor, é servir ao Senhor, é proclamar o Senhor, para que a gente também não seja omisso. É entregar nossas causas ao Senhor, é confiar. Não desprezar o Senhor, não desprezar a profecia. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Não podemos desprezar a profecia. E que essas coisas, se a gente fizer, apagam o Espírito. Nunca será demais se envolver com as coisas de Deus. Se envolva com o seu trabalho e faça com excelência. Se envolva com a sua família e se envolva com excelência. Se envolva com seus filhos, se envolva com excelência. Mas fazer tudo isso e não se envolver com Deus, com as coisas de Deus, é continuar surdo, continuar mudo. Que o Senhor abra nossos olhos e que o Senhor abra nossos ouvidos, em nome de Jesus.